Olá, eu hoje quero compartilhar com vocês a execução desse casaquinho em carreiras encurtadas. Eu resolvi fazer a pala dele em ponto arroz com passa-fita, o corpo nesses gomos de ponto meia e arroz, com esse entremeio no ponto oitinho. Hoje eu vou fazer com vocês até uma parte da manga para o vídeo não ficar muito extenso. Semana que vem a gente retoma. Bem, eu estou usando 2 fios da Cleia 1000 e agulha número 3. Eu optei pela montagem tubular, que eu estou deixando aqui na legenda a quantidade de pontos necessários tanto para montagem tubular quanto para montagem normal. E estou deixando também na descrição do vídeo o link do vídeo onde eu explico como fazer a montagem tubular. Aqui eu estou tirando a linha auxiliar usada para fazer essa técnica de montagem para a gente começar o nosso casaquinho. Essa linha sai com facilidade, é só a gente ter um pouquinho de cuidado na hora de puxar para que ela não arrebente. E eu vou usar também nesse casaco o ponto de borda duplo, que eu acho que dá um acabamento mais interessante à peça. E também estou deixando na descrição do vídeo o link onde eu explico como fazer o ponto de borda duplo. Bem, agora que nós já tiramos a nossa linha auxiliar, nós vamos marcar a frente da peça. Vocês notam que essa carreira inicia e termina com o ponto meia. Então, essa vai ser a frente do nosso casaco. Então, eu vou aproveitar a própria linha auxiliar que eu tirei para fazer uma marcação para não fazer confusão no futuro. Então, marcação feita, eu decidi também que a barra desse casaco vai ser em ponto arroz. Então, agora eu vou fazer 4 carreiras em ponto arroz. Os 2 primeiros pontos são os pontos de borda, que a gente sempre no ponto de borda inicia trabalhando e termina a carreira sem trabalhar. E agora iniciamos o ponto arroz. O primeiro ponto, sempre depois do ponto de borda, vai ser em tricô, para a gente não fazer confusão. Eu vou terminar essa carreira e já volto. Estamos aqui no finalzinho da carreira, os 2 últimos pontos de borda sem fazer. Então, como nós estamos no direito do trabalho, linha atrás e tira 2 pontos sem fazer. Agora, o lado do avesso. 2 pontos de borda, iniciamos trabalhando. Os pontos de borda, se vocês não assistiram ao vídeo que eu deixei na descrição, direito, eles são trabalhados em meia e tirados sem fazer como se fosse em tricô. Do lado do avesso, eles são feitos em tricô e tirados sem fazer com a linha à frente. Seguimos aqui no nosso ponto arroz, é a nossa segunda carreira. Eu vou fazer as 4 carreiras e já volto para a gente iniciar o nosso casaco. Bem, esse casaco, ele é todo feito em carreiras encurtadas. Então, são carreiras curtas, médias e longas. Entre as carreiras média e longa, sempre vai haver uma carreira curta. Então, nós estamos aqui na nossa primeira volta, uma carreira curta, toda em meia, para a gente colocar o nosso primeiro marcador a 41 pontos. Então, eu já fiz aqui, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41. Aqui nós vamos colocar o nosso primeiro marcador. Vamos colocar a linha à frente. Pegar o ponto seguinte, tirá-lo sem fazer, passar a linha por trás dele, virar o trabalho
Esse ponto continua sem fazer, então passamos ele e o marcador, e a volta é toda em tricô. Então, isso é a carreira encurtada. O marcador aqui escapuliu, mas volta. Então, eu vou terminar aqui a volta toda em tricô. E mantendo sempre os dois últimos pontos, os pontos de borda. Carreira feita. Então, agora eu vou chegar no primeiro marcador para nós colocarmos o próximo. Nós cheguei aqui no primeiro marcador, então agora nós vamos preparar o nosso ponto oitinho. Sempre após o marcador, começamos o ponto oitinho. São 3 tricôs. Três meias. O marcador aqui saiu do lugar. Isso comigo sempre acontece. Vamos lá, 3 meias. 3 tricôs. E agora mais 9 pontos em arroz. Vocês notaram que esses pontos estão sendo pegos de uma forma diferente, é porque eu tinha errado, desmanchado e refiz. Então agora são 9 pontos arroz. Às vezes, quando a gente desmancha e recoloca os pontos na agulha, ele não vem na mesma posição, mas a gente acerta. Então agora, como eu me perdi aqui na conta, vamos conferir para ver se está tudo certinho para colocarmos o marcador. Então, 3, 6, 9 do oitinho e 2, 4, 6, 8, falta 1 de arroz e colocamos o marcador. Novamente, carreira encurtada. Essa é a carreira média. Então, a mesma coisa. Linha à frente. Aqui são os 6 pontos e mais 2 pontos de borda, que vai ser a barra superior do casaco. Linha à frente, passa o ponto, passa a linha por trás dele, vira o trabalho, passa esse ponto sem fazer normalmente, passa o marcador e voltamos. Fizemos 9 pontos arroz, então agora são os 9 pontos arroz. E os 9 oitinho, como eles se apresentam. Então, vão ser 3 meias. Estamos aqui no oitinho. 3 meias. 3 tricôs. 3 meias. Passamos o marcador 1 e chegamos até o final do trabalho em ponto tricô e os 2 pontos de borda. Bom, segunda carreira feita, carreira média. Agora nós temos que fazer outra carreira curta. Vai ser em meia até o marcador 1 e voltar em tricô. Quando eu chegar aqui, eu volto. Mesma coisa. Passa o marcador, passa o primeiro ponto, passa a linha por trás dele, vira o trabalho, passa ele e o marcador, volta em meia. Volta em tricô, desculpe. É a carreira curta. Até o final. Então, agora nós vamos fazer a carreira completa. Nós vamos fechar o ponto oitinho e vamos iniciar o passa-fita. Então, o ponto de borda,
Essa carreira, ela vai ser em ponto arroz, para dar uma sofisticação no casaco. Sempre depois do ponto de borda, iniciamos o arroz com o ponto tricô, para deixar bem fixado. Então, seguimos em arroz até o marcador. Fizemos a nossa carreira em ponto arroz até o marcador 1. Então, agora é a volta longa, nós vamos fechar o ponto oitinho. Então, são 3 tricôs. Vamos pegar o terceiro ponto meia e jogá-lo por cima dos outros 2. Agulha, linha atrás, meia, laçada, meia. 3 tricôs. E 9 ponto arroz. Estamos com uma meia, o próximo é tricô. Então, 9 ponto arroz. Chegamos no marcador 2. Então, agora nós vamos passar o marcador e iniciar o passa-fita. Caiu de novo. Vamos lá. Temos os nossos 6 pontos que reservamos para a barra e os 2 de borda, certo? Então, nós vamos fazer um tricô, uma laçada, 2 pontos juntos em tricô e o restante em arroz. Epa, aqui eu me enganei, desculpe. Arroz, onde era meia, tem que ser tricô. Certo, tricô, meia, tricô e os 2 de borda. Agora, nós vamos voltar em arroz, respeitar o ponto oitinho e terminar toda a carreira em arroz. Então, aqui está o primeiro gomo do nosso casaco terminado. Eu vou pegar o meu caderno de anotações e vou mostrar para vocês com clareza como é que a gente faz o passa-fita tudo direitinho, ok? Vamos lá para a gente deixar tudo bem clarinho. Fizemos as nossas 4 carreiras em arroz, marcador 1 a 41 pontos, 2 pontos de borda e 39 meias, o marcador 2, o oitinho, 3 tricô, 3 meias, 3 tricôs, 9 arroz a 18 pontos do marcador 1. E a barra superior ficaram com 6 pontos, mais os 2 pontos de borda. Sempre nós vamos fazer uma volta curta em meia, 41 pontos, volta em tricô. Uma volta média em meia, 41 pontos, mais os outros 18, que são o oitinho e mais os 9 arroz. Esse é o preparo do oitinho. Voltamos. Temos a volta curta, 41 malhas, meias. A 7ª volta é a volta completa. Em arroz, fechamos o oitinho, o retorno da volta completa. Arroz, oitinho como se apresenta e arroz. Então, todas as voltas curtas e médias. A curta volta em tricô, a média faz 9 arroz, respeita o oitinho, o resto em tricô. Desculpe. A volta completa. Na primeira volta completa, nós vamos começar a fazer o passa-fita. Então, após o marcador 2, um tricô, laçada, 2 pontos juntos em tricô, 3 arroz, 2 pontos de borda. Voltamos
Arroz, respeita o oitinho e arroz. 2 voltas completas normais, uma volta completa passa-fita. Então, sempre, agora que a gente começou o passa-fita, nós vamos fazer 2 voltas completas normais, uma volta completa o passa-fita. Com 7 oitinhos na frente do casaco, nós vamos iniciar a manga, certo? Então, eu vou chegar lá e explico para vocês. Então, nós estamos aqui na segunda vez que nós vamos fazer a laçada para o nosso passa-fita. Então, nós fizemos uma volta completa com o passa-fita, 2 voltas completas sem, e agora é a terceira volta completa, nós vamos fazer o passa-fita novamente. Então, depois do marcador 2, um tricô, uma laçada, 2 pontos juntos em tricô, 3 arroz. E os 2 pontos de borda. A volta toda em ponto arroz, respeitando os pontos do oitinho. E esses são sempre feitos como se apresentam no avesso. Vamos até o final em arroz e os 2 pontos de borda. Então, o que nós temos aqui? Essa volta já temos 2 passa-fita e 3 oitinhos. Vocês reparam aqui. O início, o primeiro oitinho, o segundo, o terceiro, estamos indo para o quarto oitinho. Quando nós tivermos 7, nós iniciamos a manga, correto? Até lá. Então, nós estamos aqui com 7 oitinhos na parte da frente do casaco, que correspondem a 7 gomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já fiz a volta completa, a volta curta e estou na volta média. Já fiz a volta média, que é até o segundo marcador, e nós vamos retornar para darmos início à manga. Então, é aquele preparo do retorno da carreira encurtada. Passo o marcador, passo o ponto, fio por trás do ponto, retorno o marcador. Os 9 arroz. O oitinho, os 9 pontos do oitinho. E chegamos no marcador 1. Nós temos que agora separar os 34 últimos pontos de baixo para cima para fazermos a manga. Então, esses 34 pontos nós vamos separar. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Então, esses 7 pontos que sobraram, nós vamos fazê-los em tricô. Tá aqui os 7. E aqueles 34 colocar numa agulha auxiliar, em reserva. Então, 7 tricôs. E esses daqui reservados na agulha auxiliar.
Eu vou aqui terminar de colocar todos aqui na agulha auxiliar. Então, agora, esses 34 pontos que nós deixamos reservado, nós vamos montá-los novamente para iniciarmos a manga do casaquinho. Como vocês sabem, eu monto os pontos dessa maneira. Eu dou 2 voltas na linha, como se fosse um E, introduzo na agulha e puxo. Dessa forma. Eu vou terminar de montar os 34, com eles aqui montados. Isso correspondeu à volta da carreira média. Então, agora nós temos que fazer uma carreira curta, voltar, para depois fazermos uma carreira longa. Eu já fiz aqui a carreira curta em meia, e agora eu vou voltar para fazer a carreira longa, que é em ponto arroz. Então, os 2 pontos de borda, o ponto arroz, e vamos continuar normalmente até o segundo marcador, porque já está na hora da gente fazer a laçada do nosso passa-fita, certo? Então, eu já cheguei aqui no segundo marcador, foi a volta completa, fechamos o 8. E agora, o procedimento normal do passa-fita, que é o tricô, a laçada, os 2 pontos juntos em tricô, os 3 arroz e o ponto de borda. Agora, nós vamos terminar a nossa volta com o avesso da nossa volta completa, que são os 2 pontos de borda, arroz, vamos respeitar o ponto 8, terminar em arroz e partir para uma volta curta. Estamos aqui na nossa volta curta, porque agora o que vai acontecer? Sempre que nós fizermos a volta da volta curta após a longa, nós vamos colocar um marcador a 4 pontos do punho para fazermos uma volta encurtada aqui também, para diminuir um pouquinho a boca da manga, para ela ficar mais acomodada no punho do bebê. Então, nós vamos fazer a nossa volta curta em malha, em meia. São as 41 meias até o marcador 1 e voltar. Chegamos no marcador 1, fazemos a volta encurtada. E lá foi ele novamente. Vou chegar aqui e já volto. Fizemos a volta da nossa volta curta. Estamos a 4 pontos do punho. Colocamos o marcador e não fazemos nenhuma diminuição. Simplesmente fazemos a nossa volta encurtada, a nossa carreira encurtada. O mesmo procedimento que sempre fizemos. Agora está na hora da volta média. Então, a partir de agora, nós vamos seguir normalmente e todas as vezes que nós fizermos o retorno da volta curta após a volta completa, nós vamos fazer esse procedimento no punho para ele ficar mais apertado. Então, vai ser uma volta curta
uma média, uma curta, uma longa, uma curta. Na volta dessa curta, faz a volta encurtada no punho também. E nós vamos seguir até termos 17 oitinhos na manga. Então vamos lá para eu recapitular com vocês. Fizemos a nossa frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês notam que são 7 gomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8º gomo é o gomo que nós separamos os pontos do corpo e montamos o ponto da manga, certo? Seguimos normalmente. Toda vez que voltarmos da volta curta após a volta longa, nós vamos fazer a volta encurtada aqui no punho para que ele fique mais apertado. Vocês notam que ele já está ficando mais apertado. Então, agora, depois desse ponto que eu coloquei o marcador, eu tenho que fazer 17 oitinhos para ir fechar a manga e retomar o corpo, certo? Então, terminamos aqui a primeira parte do nosso casaquinho. Semana que vem voltamos para dar continuidade, ok? Um beijo para vocês e até lá. Obrigada. Tchau.